Boa tarde. Então, para vocês aí que pretendem fazer a prova do TJPI para oficial de justiça e avaliador, a banca já chegou com tudo, mandando todo o material programático, todo o conteúdo que vai ser cobrado aqui no dia da prova. E aqui no edital nós podemos citar entre a matéria que vai cair língua portuguesa, vai cair legislação específica e vai cair matéria voltada para o direito, como direito civil, direito administrativo, direito penal. E nós aqui, nós preparamos um conteúdo escrito 100%, elaborado 100% em cima do conteúdo do edital. Aí aqui no edital, por exemplo, você vai precisar saber o quê? Quais são os gêneros textuais. Os gêneros textuais eles já estão bem aqui no início do material. O que é esse material ao qual me refiro? Esse material é este que eu estou mostrando aqui nesse momento. Então, nesse material nós temos aqui a matéria de gêneros textuais, que é o conteúdo de português. E aqui nos gêneros textuais, você vai precisar saber o que? Nós temos aqui um conceito sobre os gêneros textuais. Os gêneros textuais dizem respeito à maneira como estes vão se apresentar ao seu leitor. Tem aqui o conceito mais abrangente, um conceito mais específico sobre a matéria. E também o que você vai precisar saber sobre os gêneros textuais é quais são esses gêneros textuais. É uma crônica, é um editorial, é uma resenha, é uma fábula, um conto, romance, artigo, carta, e-mail e por aí vai. São vários os tipos de gêneros textuais que serão abordados aqui nesse material. E aqui, dentre os vários tipos de gêneros textuais, foram citados alguns, como é o caso da crônica. A crônica é o primeiro gênero textual a ser abordado e é caracterizado por possuir pequenos textos que qualquer pessoa pode entender facilmente, não pertencendo a um grupo técnico específico, ou seja, uma linguagem simples. E aqui vem até alguns conceitos sobre a palavra crônica, e aqui nós temos também, além da crônica, nós temos o editorial. O que é o editorial? Ele é geralmente utilizado em um contexto jornalístico ou até mesmo por grandes empresas. É um gênero textual caracterizado principalmente por ser de cunho jornalístico, opinativo e argumentativo, apresentando a opinião daquele grupo, seja a empresa ou um jornal. Esse é o principal conceito aqui sobre o editorial. E aqui nós temos também um exemplo de um editorial, que é um texto sobre o coronavírus e o impacto da coronavírus na economia brasileira. Então esse é um texto bem interessante e ele está disponível aqui no material. Também você vai precisar saber o que é uma resenha, o que é os tipos de resenha que tem. Tem a resenha descritiva, a resenha crítica, a resenha científica. A resenha crítica resume e interpreta o texto-fonte. Nesse gênero, o resenhador descreverá como a obra é organizada e quais as informações ela apresenta, acrescentando um juízo de valor baseado em argumentos sólidos, e por aí vai. E aqui nós temos também a fábula, o exemplo de fábula, nós temos aqui vários exemplos de fábula, temos aqui a estrutura narrativa, né? A estrutura narrativa que envolve os personagens, o tempo, o conflito, o enredo. E nós temos também aqui a estrutura do conto, é a introdução, o desenvolvimento e a conclusão. Nós temos os tipos de conto. O conto é classificado como um gênero narrativo, ou seja, um tipo de narração. No entanto, existem vários tipos de contos, dependendo dos elementos que compõem a história e de como ela pode terminar, dando subgêneros a eles. Vejamos alguns mais famosos. Os exemplos mais famosos aqui de contos é a linguagem verbal e também tem a linguagem não verbal. As duas modalidades são muito importantes e utilizadas no dia a dia. No entanto, a linguagem verbal é a mais empregada. Além da linguagem verbal e não verbal, há a linguagem mista ou híbrida. E aqui também nós temos um aprofundamento na linguagem verbal e aqui também tem mecanismos de produção de sentidos no texto. O que é isso? Os mecanismos de produção de sentidos no texto, de maneira resumida, são a polissemia, a ironia, a comparação, a ambiguidade, citação, inferência e pressuposto. Né? Então, estes são os tipos de mecanismos de produção de sentidos de texto que são abordados, que são exigidos aqui no edital. E aqui nós fizemos uma conceituação geral sobre o que vem a ser esses mecanismos. E aqui nós falamos sobre cada um deles. A polissemia ou polissemia lexical
é o fato de uma determinada palavra ou expressão adquirir um novo sentido. A polissemia acontece quando uma mesma palavra apresenta dois ou mais sentidos. Então esse aqui é o conceito de polissemia. A ironia oral dramática, ironia de situação, a comparação exemplos de comparação, ambiguidade, exemplos de ambiguidade, ambiguidade lexical, ambiguidades como vício de linguagem. A citação, essa citação ao qual está se referindo aqui, é uma citação que ela não é aquela situação que ocorre no mandado. É uma citação que é um substantivo feminino que indica o ato ou efeito de citar ou fazer referência ou alguma coisa. Então esta citação aqui é uma referência, é uma citação que expressa uma ideia, uma opinião de um texto, de um autor em concreto. Então aqui nós temos os tipos de citação direta, indireta, citação, sinônimos de citação, definição de citação, inferência textual. Inferência, o que significa inferência? É uma dedução feita com base em informações ou um raciocínio que usa dados disponíveis para se chegar a uma conclusão. Aí aqui nós temos os tipos de inferência, pressupostos e subentendidos, exemplos de pressupostos, verbos que indicam fim, continuidade, significação das palavras, né? Então, antônimo, sinônimo, parônimos e homônimos, ambiguidade, polissemia, monossemia. O que é a denotação? Também conhecido como sentido próprio ou denotativo das palavras. Conotação, também conhecido como sentido figurado ou conotativo das palavras. E aqui tem uma explicação aqui sobre denotação, conotação, sinônimos e antônimos. Aqui nós temos também, né, análise sintática de predicado. Eu pulei bastante aqui, avancei bastante aqui, já estou aqui na página 43, e aqui para mostrar a análise sintática de predicado verbal com verbos transitivos indiretos. E aqui, né, nós temos exemplos de verbos transitivos diretos e indiretos. Aqui está falando sobre a transitividade verbal. Eu vou dar um outro pulo aqui. E aqui... Aqui está falando... Aqui já é sobre a crase. Então aqui você percebe que todo o conteúdo que está sendo cobrado ali no edital, esse conteúdo ele está aqui no material. Aqui está falando sobre os casos em que a crase ela é opcional. Aqui também a crase, na maioria das vezes, não ocorre antes de palavra feminina, de palavra masculina. Gostaria de mostrar também aqui um pouco sobre a matéria específica do direito. Aqui nós temos o direito constitucional e as matérias que são exigidas ali no edital. Aqui no direito constitucional, a Constituição já traz um conceito aqui sobre a própria Constituição. O início aqui da matéria do direito constitucional não poderia ser diferente senão abordando um conceito geral sobre a Constituição. A Constituição, o que é a Constituição? É a decisão política fundamental, assim pode ser definida como um conjunto de normas que visa estruturar e organizar os elementos essenciais do Estado. Aí aqui nós temos os vários desdobramentos aqui da Constituição, elementos limitativos, elementos socio-ideológicos, elementos formais de aplicabilidade, supremacia constitucional, a supremacia e a defesa da Constituição. Aí aqui nós temos vários textos aqui falando sobre aplicabilidade das normas constitucionais. Então todo esse conteúdo é classificação tricotômica, né? Então todo esse conteúdo ele está aqui no edital. Método tópico problemático, método hermenêutico concretizador, método científico espiritual. Então método jurídico ou hermenêutico clássico, método hermenêutico concretizador. Então são várias as abordagens que fazem aqui da Constituição Federal. E aqui eu já estou na página 97 do material. Então aqui é um material bem extenso, porque é um material que foi cobrado muita questão também das legislações específicas. Nós fazemos um aparato geral sobre a legislação específica, nós não abordamos
exatamente todo o conteúdo da legislação específica. Nós pegamos alguns artigos que são mais recorrentes em questão de prova de concurso. E aqui tem a questão dos vereadores. Quantos vereadores são exigidos aqui por cada município? Então vai depender da quantidade aqui de municípios. Por exemplo, o município que tem de 300 mil até 450 mil habitantes, ele vai ter 23 vereadores. Então aqui nós temos também a intervenção estadual no município. Aqui eu já dei outro pulo aqui, já fui para a página 114. Então aqui a intervenção dos estados no município, intervenção estadual no município. A intervenção estadual no município ocorrerá sempre pelo estado, com exceção do município que está dentro do território. Neste caso, quem intervirá será a União. O ato político será realizado pelo governador do estado. A intervenção estadual é aquela realizada em municípios, não mais em estados ou no Distrito Federal. Cada estado pode intervir apenas nos seus municípios. Vamos dar outro pulo aqui. Deputados e senadores, inviolabilidade penal ou material. Aqui nós ainda estamos aqui no conteúdo do direito constitucional, mas nós vamos mostrar mais aqui, aqui no 161, já começa o direito administrativo, aqui está na página 159, aqui na 160, aqui na 161 começa o conteúdo do direito administrativo. Administração pública. O que é administração pública? Aqui eu definiria como extremamente essencial que essa matéria do direito administrativo ela se iniciasse dessa forma. Qual forma? Abordando o conceito da administração pública, que é o foco do estudo aqui do direito administrativo. A administração pública é o conjunto de órgãos, serviços e agentes do Estado que procuram satisfazer as necessidades da sociedade, tais como educação, cultura, segurança, saúde, etc. Em outras palavras, a administração pública é a gestão dos interesses públicos por meio da prestação de serviços públicos, sendo dividida em administração direta ou indireta. Aí aqui vou dar outro pulo aqui eu estou na página 161, agora eu já vim aqui para a página 171, aí aqui fala do cargo público. Aqui tem a definição do artigo para cargo público, que é o conjunto de atribuições e responsabilidades previstas na estrutura organizacional que devem ser cometidas a um servidor. Parágrafo único. Os cargos públicos são criados por lei, com denominação própria e subsídios ou vencimentos pagos pelos cofres públicos para provimento em caráter efetivo ou em comissão. Aí aqui tem a função pública e o emprego público. Os servidores públicos, os empregados públicos que ocupam emprego público. E aqui nós temos características dos servidores públicos, os servidores estatutários, os empregados públicos. A União editou a Lei 9962 de 2000, que disciplina o regime do empregado público do pessoal da administração federal direta, autárquica e fundacional, dispondo em seu artigo 1º que o pessoal admitido para emprego público na administração federal direta, autárquica e fundacional terá sua relação de trabalho regida pela CLT. E aqui nós temos o conceito de nepotismo. É o termo utilizado para designar o favorecimento de parentes em detrimento de pessoas mais qualificadas. Então isso aqui que é o nepotismo. Então vamos continuar aqui mostrando o material. Procedimento administrativo. Então aqui no acordo de leniência. Então vamos continuar mostrando aqui. Já estamos aqui no Código Civil, no Direito Civil. A matéria de Direito Civil ela começou na página 197. Aqui nós estamos na 209, vou voltar para 197 para mostrar o comecinho aqui do Direito Civil. Aqui já fala sobre a LINDB, anteriormente denominada Lei de Introdução ao Código Civil, que disciplina a aplicação das normas jurídicas brasileiras de uma maneira geral, sendo considerada uma norma sobre normas. Então, aqui tem um conceito aqui sobre a LINDB, aqui expressa a revogação pode ser, aqui fala sobre a revogação, né? Então a revogação ela pode ser expressa, tácita, total, parcial, a lex superior, a lex posterior, a lex specialis,
o artigo 6º da LINDB, aplicação espacial de normas, conflitos de normas no espaço. Então o material ele está muito completo. Vamos dar outro pulo aqui. É a responsabilidade, seguro de responsabilidade civil. No seguro de responsabilidade civil, o segurador garante o pagamento de perdas e danos devidos pelo segurado ao terceiro. Então aqui, se você quiser ter o material completo, você vai ter que clicar na descrição do vídeo e baixar o material. Então aqui, obrigações alternativas. Então daqui eu vou direto para o processo civil. Vamos para o processo civil, que está na página 324. 324, processo civil. Né? Princípios gerais do processo civil. Já chega aqui falando sobre os princípios do processo civil. Isso aqui está previsto lá no edital. Todo o conteúdo que está aqui está de acordo com o que foi estabelecido lá no edital. Então nada que está aqui está fora do edital. Os princípios do direito processual civil são devido processo legal, dignidade da pessoa humana, legalidade, contraditório, ampla defesa, publicidade, duração razoável do processo, igualdade, eficiência, boa-fé, efetividade, adequação, cooperação, respeito. Então aqui fala sobre os princípios. A exemplo aqui dos princípios, alguns eles vão ser aqui expostos, vão ser estudados. Vai ser estudado o princípio na íntegra. A exemplo aqui do princípio do devido processo legal, que é um intuito desse princípio é não deixar que as partes sejam lesadas com práticas não especificadas. Vou dar um pulo aqui no material e vamos mostrar aqui. A impugnação somente poderá versar sobre falta ou nulidade da citação. E daqui eu já vou direto para o 5 página aqui em cima, 569, que é o direito penal. Então a doutrina clássica distingue a fonte de produção ou substancial ou material. Quem pode criar o conjunto de normas que integra o direito? Quem é o sujeito competente para isso? Das fontes formais, fontes de cognição ou de conhecimento ou de exteriorização desse direito, que se dividem em fontes formais imediatas, lei, etc., imediatas, costumes, jurisprudência, princípios gerais do direito. Então aqui nós já começamos aqui falando sobre as fontes, que está lá no material do edital. Aqui são as fases. Quais são as fases de um crime? Fases de cogitação, fase de preparação, fase de execução, fase de consumação, fase de exaurimento, o crime simples, o crime complexo, o crime conexo. Crime conexo acontece quando 2 ou mais crimes são praticados e entre eles existe uma relação. Se for confirmada a conexão entre os crimes, eles devem ser julgados em conjunto. Aqui tem um exemplo, o crime comum, o crime próprio. Então são vários exemplos aqui dos crimes. Existência de 3 pessoas, coator, coato e vítima. Né? Então aqui nós vamos dar uma pulada no edital. Aqui, quem notifica quais as penalidades de uma infração de trânsito? Isso aqui já é sobre a legislação específica. Nós fizemos um aparato geral sobre a legislação específica e a recomendação é que pegue a legislação específica, leia artigo por artigo, porque aqui nós fazemos um aparato geral de que nós fizemos uma pesquisa e que os materiais que mais caem em concurso da legislação específica são esses que foram abordados aqui, mas isso não exime o leitor, aquele que vai se preparar para fazer a prova, de ler todo o conteúdo, né? Então é apenas isso. Esse material aqui, nós fizemos um resumo aqui do material. Aqui tem várias páginas. Nós também tomamos a liberdade aqui de incluir nesse material esses aparatos gerais sobre essas legislações específicas. Então, por isso que o material ele acabou ficando um pouco longo. Mas aí, se você quiser ter acesso a esse material, é só clicar na descrição do vídeo que você vai ser redirecionado para poder baixar, né, o conteúdo.